Constituição de 87, de 88. E, particularmente, estamos celebrando a reafirmação do autogoverno das universidades, que é a base para a autonomia institucional imprescindível para que as universidades possam assegurar plena liberdade acadêmica na sua comunidade interna, assim como a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. É também um ato em que o Estado Nacional reconhece a relevância das suas universidades públicas, no caso, particularmente, as nossas universidades federais, como instituições nacionais. São instituições de natureza estatal muito peculiares, porque temos gozo da autonomia universitária. E este ato democrático é sumamente importante num contexto em que a crise política que está se adensando no país, vimos ontem de forma muito deplorável e preocupante a questão da redução da maioridade penal, ontem votado de forma violenta no parlamento, e também num contexto de crise econômica, contextos de crise que torna as nossas universidades instituições de ainda maior relevância pública. Compreendemos que o país necessita muito das suas universidades públicas, deposita muitas esperanças nas suas universidades públicas. E as universidades não podem deixar de interpelar o tempo histórico, particularmente para elaborar diagnósticos sobre os determinantes da crise, que é uma crise que ultrapassa a esfera econômica. Podemos dizer que vivemos uma crise de natureza civilizatória hoje. Da forma de metabolismo socioambiental, problemas de soberania alimentar, na energia, na cultura, assim como das formas de produção material da vida. E é fundamental que, neste contexto de crise, possamos encantar a juventude com a produção, com o estudo, produção do conhecimento, com o estudo, de modo que as nossas universidades possam, como lembrava o nosso mestre Florestan Fernandes, fomentar uma imaginação inventiva, uma imaginação criadora. A universidade é o espaço da produção da nossa imaginação. E também, mais do que nunca, precisamos assegurar processos de formação que estejam referenciados numa ética pública. Nós queremos que os nossos engenheiros, biólogos, enfermeiros, enfermeiras, nossos professores tenham uma vocação pública, tenham um valor público, tenham uma interação pública, particularmente para estar articulado aos mais nobres anseios da população que precisa dos serviços públicos, que a universidade é uma instituição chave nos processos de formação. Então, nós temos um desafio enorme no trabalho da produção do conhecimento científico, mas não apenas de pensar a ciência, mas a pensar a ciência articulada a uma cultura geral que os nossos estudantes devem ter na universidade, assim como a possibilidade de termos processos de formação que assegurem um esclarecimento crítico. A formação do pensamento crítico é indispensável no momento de crise que ultrapassa as fronteiras, obviamente, nacionais. E, particularmente, entendemos que a universidade pública tem uma responsabilidade enorme no que diz respeito às formas de articulação da educação pública. Pensamos, particularmente, aqui a articulação da educação básica e da educação superior. É uma tarefa inadiável, é fundamental, que já está em curso nas universidades, mas nós, obviamente, precisamos redimensionar essa dimensão. Assim como pensarmos hoje e reavaliarmos permanentemente qual é a função social das nossas universidades públicas. É um debate que há muito nós não fazemos com a radicalidade necessária, e se a universidade são uma das poucas instituições sociais que sobreviveram a mais de 1000 anos de história, é porque as universidades foram interpeladas pela realidade. E eu não tenho dúvida que, neste momento, as nossas universidades estão sendo interpeladas pelo processo de crise, e nós precisamos, obviamente, repensarmos e atualizarmos o nosso debate sobre a função social da universidade. Finalmente, gostaria de destacar que nós estamos aqui nesta solenidade, inclusive no próprio Ministério da Educação,
como herdeiros de várias gerações de pesquisadores, de visionários que buscaram afirmar a importância da educação pública em nosso país, né? Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, na problemática da extensão universitária, Paulo Freire, enfim, nós estamos carregando legados de muitas gerações, de muitas lutas sociais que aconteceram em tempos pretéritos e que possibilitaram que a educação pública no Brasil fosse uma educação massiva. Mas temos, obviamente, o desafio de sempre darmos um conteúdo mais denso para a educação pública. E, finalmente, destacar que esta crise que nós estamos vivendo, que atinge, obviamente, os recursos do Estado, é uma crise que exige quase que um caminhar no fio da navalha. Nós não podemos, em hipótese alguma, retroceder na expansão da universidade pública. É um patrimônio do povo. Mudamos o perfil social dos nossos estudantes. Isso é um patrimônio que foi logrado por muitas lutas de diversos setores da sociedade brasileira, e a crise não pode atrapalhar, obstaculizar esse processo de expansão, né? Então nós teremos que trabalhar de forma muito cuidadosa para que nós não venhamos a ter que interromper programas, iniciativas em que as nossas universidades nesse momento estão muito fervilhantes de criatividade, né? Nós temos que dar consequência a isso. E, particularmente, gostaria de destacar a importância de nós termos muita sensibilidade com aquilo que os estudantes estão nos falando. Os estudantes estão num momento muito luminoso da sua vida acadêmica. Estamos hoje com uma participação estudantil muito vigorosa, não apenas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu diria no conjunto das universidades públicas brasileiras. E eles estão nos interpelando sobre a ciência, estão nos interpelando sobre as condições de permanência dentro da universidade, sobre assistência estudantil. Enfim, eu estou muito convencido de que este movimento, em que nós vamos ter agora uma juventude negra se organizando, protagonizando debates na universidade, é uma oportunidade muito importante de seguirmos com este processo de democratização. E, finalmente, gostaria de destacar como último ponto a nossa imensa responsabilidade que estamos assumindo nesse momento, né? Nós estamos cientes, né? Eu, professora Denise Nascimento, toda a nossa equipe, eu tenho certeza toda a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos cientes de que estamos representando a autonomia constitucional, estamos representando uma autoridade que a população brasileira nos concedeu na Constituição Federal, de estarmos numa instituição que pode se autogovernar, que pode se autonormatizar para assegurar os seus mais nobres fins do ensino, da pesquisa e da extensão. E eu não tenho dúvida que a UFRJ estará à altura dos tempos e estará à altura do desafio histórico que nós estamos sendo incitados a responder. Então, é uma alegria enorme estarmos assumindo. É um ato da maior importância para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a autonomia universitária, para a educação pública brasileira, enfim, e estaremos dedicados integralmente a essa tarefa de levarmos a nossa educação pública a um patamar republicano, público, em que todos que tenham um rosto humano possam ser organizadores e produtores da cultura, da ciência, da arte, da tecnologia. Então, toda a nossa disposição para estarmos à frente desse processo, coordenando e representando a nossa instituição.